E aí galera, tudo certinho? Começando aqui mais um vídeo revendo conceitos com vocês. Quero nesse nosso vídeo revisional, tá? Sobre a nossa aula 2 do capítulo 3, nossa segunda aula de ondas, né? Quero revisar todos os conceitos que a gente viu a respeito de ondas eletromagnéticas, aquela definição bem específica que a gente teve, tá? E também relembrar com vocês todos os fenômenos que acontecem com qualquer ondas, tá? De forma bem direta, tá? Para que a gente consiga, de fato, ter um aprendizado massa. Vamos lá. Primeiro, quero lembrar contigo que todas as ondas eletromagnéticas são chamadas de luz, certo? Luz visível ou luz invisível, tá? E elas têm essas 5 características que são importantíssimas. Quero que você carregue cada uma dessas aqui para que você não esqueça quando for solicitado no teu vestibular, tá? Então, falando das ondas eletromagnéticas, eu lembro que a gente falou bastante, a gente passou aí pelo menos uns 30, 40 minutinhos falando só sobre isso na aula, tá? Mas eu quero te lembrar que o ser humano, ele em relação à visão, ele é bem limitado, tá? A gente consegue ver apenas ali, numa certa faixa de luz, tá? Que a gente chama de luz visível, que vai do vermelho até o violeta, tá? O vermelho é a cor com menor frequência que a gente consegue enxergar. Estou falando das luzes visíveis, tá? E, consequentemente, é a que tem um maior comprimento de onda, perfeito? Já o violeta, das cores que eu consigo enxergar, é a cor que tem mais frequência e é a cor que tem menor comprimento de onda, perfeito? Abaixo do vermelho para a esquerda, tá? Abaixo do vermelho, eu não consigo enxergar, tá? Mas não me faz mal. São usados para transmissão de informação, troca de dados, né? Para envio de sinais, enfim, tudo aquilo que é usado como informação, perfeito? E aí vou citar vários exemplos. Abaixo do vermelho já vem a primeira onda, tá? Aquele primeiro tipo de onda que é o infravermelho, certo? Que a gente chama de calor, tá? Infravermelho aí tem os controles remotos, tá? Controle de TV, controle de abrir e fechar portões eletrônicos, tá? Então tudo isso aí são tipos de ondas infravermelho, tá? O calor, todo o corpo quente, ele emite calor, ele emite esse tal do infravermelho, tá? Abaixo disso aí a gente tem as ondas do radar, tá? Que lá dentro tem os micro-ondas, tem 3G, 4G, 5G, sinal de telefone, sinal de troca de informação de, por exemplo, de um avião com uma torre de comando, tá? Então tem essas ondas, essas faixas aí, tá? Abaixo disso a gente vai encontrar também, sim, dentro do micro-ondas também, desse tipo de onda micro-ondas, tem a onda que o aparelho de micro-ondas emite para esquentar a água, perfeito? Depois tem aí o sinal de TV, tem o sinal de rádio AM e FM, tá? E a gente sempre fala que as ondas que vão se afastando do vermelho para a esquerda são ondas que vão sempre diminuindo frequência, aumentando o comprimento de onda, consequentemente tem uma energia baixa, tá? Então não fazem mal a gente, perfeito? E são ondas longas, certo? Elas têm por tendência, a depender do tamanho dessa onda, de chegar mais longe, tá? Perfeito. A direita do violeta já começa a ultravioleta, tá? Eu falo sempre que as luzes à direita do violeta, elas são luzes que possuem frequência elevada, tá? Então elas vão ter uma frequência muito elevada, um comprimento de onda muito pequeno, tá? Mas ela tem uma energia muito grande por conta da frequência. Então são ondas que a gente chama de ondas ionizantes, tá? Ondas ionizantes, certo? Essas ondas ionizantes, elas têm um poder, certo? Elas têm um poder de arrancar um elétron, tá? Arrancar um elétron da partícula. E aí, quando a gente tem essa partícula sendo arrancado um elétron, ela pode mudar a sua composição e aí gerar por exemplo, se for ionizar uma molécula de DNA, a gente pode gerar uma célula defeituosa e causar vários tipos de câncer, tá? Logo acima do violeta, a gente tem a ultravioleta, que ela se divide em UVA, UVB e UVC. Depois do ultravioleta tem o raio-x, tem o raio gama, certo? São ondas, aqui ó, falando especificamente do raio-x, são ondas que têm uma penetrabilidade muito boa, certo? Elas têm afinidade aí com tecido mole, com tecido também de gordura, de músculos, enfim, então ela penetra muito bem, tá? Ela acaba penetrando quase que tudo, ela penetra tudo, certo? Mas em graus diferentes, perfeito? O osso, por exemplo, ela não penetra tão bem, mas ela penetra um pouco. E aí, quando a gente faz exame de raio-x, a gente vê o osso mais esbranquiçado na imagem, porque o raio-x não penetrou tão bem, mas toda outra região que fica escura no raio-x,
o raio-x ali conseguiu passar pelo tecido mole e queimar aquilo que tem atrás, tá? Então o raio-x ele é muito bom para esses exames de imagens, perfeito? Tranquilo. E aí até é válido a gente lembrar que o Sol, ele é uma estrela, certo, da nossa Via Láctea que consegue emitir todos esses espectros. Do Sol está saindo todo tipo de luz, tanto aqui, ó, a mais fraquinha, de menor frequência, como também a de maior frequência também. O Sol emite tudo, perfeito? Tranquilo. Então, esse foi o comentário, né, que eu fiz a respeito do espectro eletromagnético. Lógico que em aula a gente definiu mais coisas, a gente falou sobre mais coisas, mas só para a gente dar uma pincelada aqui por cima, tá? Para relembrar vocês, perfeito? Tranquilo. Aí eu já de cara já fui definir alguns fenômenos ondulatórios, perfeito? Vamos lembrar que os fenômenos ondulatórios, eles acontecem com todo tipo de onda, tá? A depender do fenômeno. O primeiro fenômeno que eu citei foi o fenômeno da ressonância, tá? Que é quando uma onda ela entra em ressonância com um receptor, que seria uma antena, por exemplo, tá? Então, a ressonância acontece entre onda e receptor. Não esqueçam disso, perfeito? Quero lembrar também que a ressonância, eu citei, lógico, em aula vários exemplos, né? Ressonância é quando a gente consegue, por exemplo, quebrar uma taça de vidro com a nossa voz, certo? E aí eu grito, eu emito um som muito agudo, e aí a onda que está saindo da minha garganta, ela tem uma frequência F. E aí essa frequência F, se ela for parecida ou muito próxima, exatamente igual da frequência que o vidro gosta, eu citei até dessa forma, mas naturalmente a gente chama assim de frequência natural do vidro, tá? Se a frequência for a mesma, a gente tem a ressonância, tá? E quem recebe essa onda, que é o vidro, passa a vibrar junto com a onda que está chegando, que é a onda do som, e aí o vidro vibrando ele quebra, tá? A gente também citou o exemplo do micro-ondas esquentando a água, tá? A frequência da onda do micro-ondas é uma frequência muito próxima, tá? Muito próxima e muito parecida, tá? E a gente pode até dizer igual da frequência natural da água, tá? A frequência que a água gosta, como eu citei, certo? E aí o que a gente fala? Que a água entra em ressonância com o sinal do micro-ondas e a água começa a vibrar, e a vibração da água atritando junto com o elemento do próprio alimento, ela esquenta esse alimento, tá? Então a ressonância ela é quando uma onda entra em afinidade com o receptor. É por isso que a gente consegue selecionar um canal da TV, tá? Quando eu seleciono um canal, a antena da minha TV, a antena eletrônica, ela entra em ressonância com o sinal do canal que eu selecionei, tá? Então isso é ressonância. A ressonância a gente fala também que ocorre uma máxima transferência de energia da onda para o receptor, perfeito? A energia vai crescendo cada vez mais com a transferência dessa energia. Tranquilo? Isso é ressonância. Obviamente em aula citei vários outros exemplos, perfeito? Quero lembrar com vocês que a reflexão da onda, ela pode acontecer com a onda eletromagnética luz, pode acontecer com a onda mecânica e também pode acontecer com o som, que é onda mecânica, né? E com a corda, por exemplo, que também é onda mecânica, tá? Voltando aqui na ressonância bem rapidinho, lembra que a ressonância ela pode acontecer tanto com luz, que é onda eletromagnética, como também com onda mecânica, que pode ser o som, pode ser uma corda e por aí vai, perfeito? Tranquilo. A reflexão é algo bem simples de se definir, a gente, obviamente, vai ter uma aula específica em óptica só para isso, tá? Mas definindo bem rapidinho, a luz, quando ela é refletida, é quando ela tenta passar de um meio para outro e não consegue. Ela sofre essa reflexão, ficando no mesmo meio de onde ela veio, tá? E a gente cria até uma reta normal aqui de referência para poder a gente dizer que o ângulo de incidência da luz é igual ao ângulo de reflexão da luz, perfeito? Tranquilo, isso é a reflexão da luz, tá? A reflexão do som, a gente vai ter uma aula, certo? Que é a próxima aula, a aula 3, onde eu vou falar da reflexão do som e o que é que isso gera, tá? Aí falando logo da reflexão da corda, lembra que é quase que uma coisa que a gente tem que decorar, tá? Que quando a gente tem uma onda andando numa corda e ela reflete no pulso, um pulso que está andando nessa corda, se essa corda for fixa, esse pulso bate e volta invertido, tá? E se a onda ela for gerada numa corda em que a corda não está fixa, ela está livre para se mexer na extremidade, o pulso vem, bate, reflete e volta com a mesma orientação, tá? A gente fala com a mesma fase, perfeito? Falando agora do fenômeno da refração, a refração acontece tanto com luz como também com onda mecânica, tá? Que aí seria som, corda e por aí vai, tá? O fenômeno da refração, definindo bem basicamente, a refração é quando a luz ou o som, certo? Ou então até uma onda numa corda, tanto faz, quando essas ondas trocam de meio, estão em um meio X e passam para o outro meio Y. Pessoal, como assim? Elas passam para outro meio trocando de meio. Por exemplo, a luz, ela está andando no ar.
Quando ela entra na água, ela mudou de meio, então ela sofreu refração, certo? O som, quando o som está andando no ar e ele entra na água, ele mudou de meio. Uma corda está numa corda mais fina, certo? A onda está numa corda mais fina e ela passa para uma corda mais grossa. Sofreu refração, trocou de meio, tá? E o papel fundamental da refração é dizer o seguinte: quando essa onda troca de meio, ela muda a sua velocidade, tá? Eu quero lembrar que no caso da luz, certo? No caso da luz, que é a onda eletromagnética, quando ela troca de meio e ela vai para um meio mais denso, por exemplo, ela está no ar, tem poucas partículas no ar. Então ela anda quase com a mesma velocidade que ela andaria no vácuo, 3 vezes 10 a oitava. Quando essa luz passa para a água, tem mais partículas. Então essa luz ela passa a andar com mais dificuldade. Ela anda com uma velocidade menor. Perfeito? Então a luz, quando passa para um meio mais denso, um meio com mais moléculas, a luz ela anda mais lento. Mas quando eu falo do som, não, o som é o contrário. O som é onda mecânica, ele gosta de meio. Ele precisa de meio para se propagar. Então se eu ofereço mais meio para ele, esse som ele vai se locomover mais rápido, perfeito? Então, quando o som passa do ar para a água, ele vai andar mais rápido, perfeito? E na corda, a gente tem que ter novamente aquela decorada, tá? Quando a corda ela tá quando a onda está na corda mais fina e tenta passar para uma corda mais grossa, na fronteira de passagem, tá? Uma parte da onda volta e outra parte da onda passa. E a parte que volta, volta com a fase invertida, perfeito? E se ela passa da mais grossa para a mais fina, na parte que, na fronteira, tá? Na fronteira entre a passagem, uma parte volta com a mesma orientação, tá? E o que passa, passa também com a mesma orientação, perfeito? Tranquilo? Essa parte das cordas acaba sendo um decoreba bem grande, tá? E a parte da onda que eu falei do som, tá? Que ela gosta de meio para se propagar, eu coloquei aqui, tá? No sólido, que é onde tem mais meio, a velocidade é alta. No líquido, a velocidade é intermediária, porque tem muitas partículas, porém, ainda é mais espaçado do que no sólido. E no gás, tem menos partículas, elas estão mais espaçadas, a velocidade acaba sendo mais baixa. Perfeito? O som gosta de meio e ele vai se propagar mais rápido em um meio mais denso. E quero te lembrar, a refração é a característica de o som ou a luz passar de um meio para o outro, tá? De um meio menos denso para um meio mais denso, por exemplo. Perfeito? Tranquilo? Massa. Obviamente a gente vai ter uma aula específica para a refração da luz, tá? E na aula seguinte, que eu vou falar do som, eu falo novamente dessa refração do som. Perfeito? Tranquilo. Outro fenômeno que é muito importante é a difração, que é a capacidade das ondas desviarem obstáculos, tá? A difração ela é muito boa quando a onda que está tentando desviar um obstáculo tem o mesmo tamanho do próprio obstáculo, tá? Então a difração ela é boa quando isso acontece. E a difração também é boa quando uma onda tenta desviar um obstáculo muito grande, mas se esse obstáculo muito grande tiver uma fenda por onde a onda pode passar, e essa fenda for do tamanho da onda, também a difração ocorre. Então eu gosto de falar que a difração é quando uma onda, luz ou som, tanto faz, tá? Onda eletromagnética ou onda mecânica, é quando essa onda tenta desviar um obstáculo, e aí ela vai desviar o obstáculo se o tamanho dela for do tamanho do obstáculo, ou se o tamanho dela for do tamanho da fenda, tá? Que ela vai tentar passar o obstáculo, perfeito? Então a gente consegue ter vários exemplos de difração, certo? No nosso dia a dia. Por exemplo, se aqui na cidade de Caruaru eu emitir um sinal de rádio AM, esse sinal de rádio AM ele tem um tamanho, certo? O comprimento de onda desse sinal de rádio é um tamanho tal que ele é muito próximo dos obstáculos que a gente tem numa cidade, como prédios, casas, montanhas, árvores. Então ele consegue desviar tudo isso e chegar em distâncias muito longínquas, perfeito? Isso o sinal AM, tá? O sinal AM, perfeito? Já uma onda FM tem um comprimento de onda pequeno, então ele não consegue desviar cadeias montanhosas, não consegue desviar prédios gigantescos, então ele tem um alcance menor, perfeito? Outra forma de tu enxergar a difração é quando, por exemplo, em sua casa, você está no seu quarto, ele está totalmente escuro, e aí você acende a luz de fora, e essa luz ela atravessa a tua porta através da frestinha, da fenda que fica embaixo. Então ela consegue iluminar todo o teu quarto por dentro, mesmo ela estando do lado de fora, perfeito? Então a gente fala que ela executou uma difração, ela desviou o obstáculo, tá? Outro exemplo seria quando, por exemplo, a gente tem uma pessoa de um lado de um muro falando e o som chega do outro lado. Então o som ele desviou o obstáculo e chegou do outro lado, tá? Uma pessoa na sala conversando e você no quarto escutando a conversa dessa pessoa, é porque o som ele está desviando os obstáculos, ou desviando o obstáculo como um todo, ou desviando o obstáculo por uma fenda, tá? Então tudo isso aí acaba sendo difração, perfeito? Lembra que a difração acontece tanto com som como também com luz, tá? E aqui eu coloco um exemplo, ó. Se o comprimento de onda da onda for bem parecido ou igual ao tamanho da fenda
ou do obstáculo, a difração acontece. Perceba que se a fenda for muito grande, a onda não precisa desviar, então ela só passa, certo? E se o obstáculo tiver uma fenda e a fenda for do tamanho do comprimento de onda, essa onda passa, ó, e ela consegue atingir todos os pontos, perfeito? Ela desviou o obstáculo. E obviamente se a fenda for muito pequena e o obstáculo for muito grande e a onda não conseguir desviar, então a onda ela não passa para o outro lado, perfeito? Então é isso. Isso é o fenômeno da difração, perfeito? Tranquilo. Mas se lembra que pode acontecer com várias ondas, tá? Som, luz e por aí vai. Perfeito. Vamos falar agora do fenômeno da interferência, tá? O fenômeno da interferência, lembra que para duas ondas se interferirem, interferência é quando duas ondas se encontram e se interferem construtivamente ou destrutivamente. Lembram disso? Perfeito. E aí a gente fala que a interferência é construtiva quando existe uma diferença de fase de 360 graus, tá? Como assim essa diferença de fase? Na verdade é uma diferença aí em que uma onda em relação a outra onda andou um ciclo completo. E aí a gente fala que pico vai encontrar pico, tá? E vale vai encontrar vale. Então as ondas encontram pico com pico e vale com vale, e o resultado é uma onda de mesma frequência, só que com amplitude bem maior, tá? Então isso é a interferência construtiva. E lembra, para interferir ondas, a gente tem que ter ondas de mesma frequência, tá? Então quando eu for interferir a luz, por exemplo, eu vou interferir a luz azul com a luz azul, a luz verde com a luz verde. Eu não vou interferir luz verde com luz vermelha. São frequências diferentes, tá? Aí gera um fenômeno daí de interferência parcial, aquela história de batimento, tudo aquela paradinha que a gente viu bem detalhado na nossa aula, perfeito? Mas eu quero que você entenda que para interferir de fato, a gente vai ter uma interferência do tipo construtiva ou destrutiva se as frequências forem iguais. Frequência tem que ser igual ou extremamente próxima ao ponto de a gente dizer que é igual, tá? Então, essa frequência, se não for igual, a interferência não faz sentido, a gente vai ver uma coisa estranha. É aquela historinha de dar onda toda estranha, tá? A onda fica toda estranha, certo? Enfim, é algo que a gente não se preocupa tanto, tá? A interferência ela é utilizada para uma onda cancelar a outra ou para uma onda acentuar, construir, deixar a outra mais forte, tá? A gente tem essas duas opções. Se a interferência for destrutiva, a gente fala que a diferença de angulação de uma para outra é 180 graus, tá? Uma está atrasada ou adiantada em relação à outra, 180 graus, tá? 180 graus é meia onda, então pico encontra pico, pico encontra vale e vale encontra pico. E aí o resultado é uma onda mais fraca ou uma onda nula, tá? Por exemplo, se eu encontrar uma onda com outra assim, essas duas ondas elas vão acabar se cancelando, tá? E gerando até uma onda nula, tá? Ó aqui, ó, a onda nula, perfeito? Ou então, se for nesse formato aqui, por exemplo, tá? Perceba, uma onda maior do que a outra, tá? Elas têm a mesma frequência, certo? A frequência não tem a ver com a amplitude, tá? Então, se a gente encontra assim, o resultado seria uma onda até nesse formato aqui. Vê que onda estranha. Seria algo desse tipo, tá? Que isso aqui é o resultado da combinação disso com isso, perfeito? Aí seria destrutivo. Quando o pico encontra vale, a gente sabe que é destrutivo, perfeito? Não esquece disso, ok? Então essas, obviamente em aula a gente viu isso bem mais detalhado, tá? Estou só revisando, mas essa é a definição de interferência, construtiva e destrutiva. Isso explica todo tipo de interferência que acontece com a luz, com o som, com cordas, tá? Mas com o som eu até aprofundo um pouco mais, onde eu falo aqui a respeito da diferença de caminho, tá? Diferença de caminho, os harmônicos, tá? O Nzinho. E pra gente, enfim, foi o que a gente até citou em aula, a gente até fez algumas questões. Se eu tenho duas fontes sonoras emitindo som, a depender da diferença de caminho que foi percorrida, nesse ponto aqui de encontro delas, pode ocorrer interferência destrutiva ou construtiva, né? A construtiva, eu vou somar as amplitudes. O som fica com a mesma frequência, mas ele fica um som mais forte, tá? Com mais volume, se for construtivo. É isso aqui que a gente fala, a amplitude ela se soma, tá? Se aqui nesse ponto eles se encontram e a interferência for destrutiva, o som ou ele vai ser mais fraco, tá? Vai ser nulo, tá? Vai ser nulo porque as amplitudes subtraem, ou então o som vai ser mais fraquinho, tá? Com volume mais fraco, perfeito? Isso é o conceito de interferência sonora, que é a mesma coisa para a luz, perfeito? Que é a mesma coisa para a luz. Mas eu lembro que essa formulazinha que a gente viu em aula, a gente até definiu que a diferença de caminho ΔX, ele apresentava a subtração entre os dois caminhos, N era o harmônico de interferência, que ele pode ser ímpar ou par, certo? Em fase, esse N aí vai ser ímpar para destrutivo e esse N aí vai ser par para o construtivo, quando as ondas estiverem em fase, tá? E aqui é o comprimento de onda, perfeito? Eu lembro que em aula eu até citei dois tipos de questões. Ou ele vai perguntar o comprimento de onda ou a frequência, e tu usa o N, 1 para destrutivo e 2 para construtivo. Ou então ele vai perguntar se a interferência que aconteceu foi construtiva ou destrutiva, e aí ele vai te dar o lambda e tu vai descobrir o N. Se o N der par, foi construtivo. Se o N der ímpar, foi destrutivo, perfeito? A gente citou isso em aula, obviamente, com mais detalhes, mas só para relembrar vocês, perfeito?
Tranquilo. E a gente finaliza, sim, logo, e lembrando que a interferência ela acontece com qualquer tipo de onda, tá? Com a onda sonora, com a onda luminosa, com onda em cordas, qualquer tipo de onda. E para finalizar, a gente falou da polarização, tá? Polarizar, a gente só consegue polarizar ondas transversais, tá? Transversais. Porque para a polarização ocorrer, tem que existir uma propagação e uma oscilação perpendiculares, tá? Então só acontece em luz ou então em cordas que são transversais, perfeito? E aí a polarização é uma forma de você tentar cancelar a luz, certo? Você tentar cancelar a luz, só que não por interferência, mas através de um filtro, tá? Então esse filtro aqui ele consegue polarizar a luz, perfeito? Ele consegue cancelar um pouco do brilho da luz, da amplitude, da intensidade, na verdade, né? Da intensidade da luz, perfeito? E aí a gente fala que o polarizador, ele é um filtro. Por exemplo, um filtro que a gente tem polarizador no nosso dia a dia são os óculos, tá? Óculos de sol, tá? A gente tem um exemplo de polarizador e a função dele é tentar mitigar, tentar de alguma forma diminuir a intensidade luminosa. Perfeito? Então é isso. A polarização, sim, lembrando que a luz que provém do sol é uma luz não polarizada, tá? Passou a primeira vez por um polarizador. Quando passar a primeira vez, a gente sabe que a intensidade dela, que era a intensidade máxima, que é I0, já é dividida por 2 no primeiro polarizador. E após isso é que a gente consegue cancelar a luz, tá? A luz não polarizada não pode ser cancelada. Ela primeiro tem que passar por um primeiro polarizador para depois, quando ela assumir a forma uma forma mais simples de oscilação, é que eu conseguiria cancelar essa luz. E aí eu consigo cancelar a luz sempre passando um polarizador que faz 90 graus com a frente da onda, tá? Obviamente, em aula eu digo sempre que a gente vê mais detalhado, mas só para lembrar que vocês, então se a luz tiver uma orientação vertical, coloca um polarizador com linhas horizontais que tu já cancela, tá? Ou então se a luz tiver uma orientação horizontal, coloca um polarizador com orientação vertical que tu já cancela essa luz. Mas lembrando, a luz tem que primeiro passar por um primeiro polarizador para depois poder ser cancelada. Perfeito? É isso. Então a gente finaliza por aqui nossa revisão, mas eu quero também, para ressaltar tudo que a gente falou, por favor, faz a leitura do experimento de Thomas Young, certo? Para que você entenda melhor o conceito de difração e de interferência, perfeito? E obviamente quando terminar a leitura do fenômeno do experimento de Thomas Young, faz a leitura também de tudo isso aqui, que isso aqui vai explicar bem detalhado para vocês como algumas situações do nosso dia a dia acontecem com os fenômenos que a gente acabou de ver, perfeito? É importante porque o Enem gosta muito disso, tranquilo? Então a gente finaliza por aqui. Qualquer dos vocês tiverem, sempre contem comigo, beleza? Então um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!